Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Real Madrid e Manchester City tem um fim de semana para esquecer. 8 dias, uma semana antes de duelarem por uma vaga nas oitavas de final da Champions. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal. Você faz isso aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, pouco mais de uma semana antes de Real Madrid e Manchester City, e no caso, Manchester City e Real Madrid, se enfrentarem pela repescagem das oitavas de final da Champions. Na terça que vem, sem ser amanhã, terça-feira, na outra terça, no dia 11, o Manchester City vai receber o Real Madrid e no dia 19, o Real vai receber o Manchester City. Só um deles vai passar para as oitavas de final da Champions. Já falamos sobre isso, falamos muito no vídeo anterior. E no fim de semana, os dois foram muito mal em resultados e, no caso do Real Madrid, em perda de jogador também. E isso é uma preocupação para os dois, pensando nessa eliminatória, uma eliminatória que vai se repetir pela quarta vez seguida no mata-mata da Champions e que geralmente tem sido muito equilibrada, sido muito no detalhe, e a gente tem essa situação. Vamos começar falando do Manchester City. O Manchester City foi atropelado pelo Arsenal 5-1 dentro do Emirates Stadium, jogo pela Premier League. Foi um atropelamento. O Arsenal começou ganhando o jogo logo com 2 minutos de jogo, mais uma saída de bola trágica do Real Madrid, do Manchester City, mais uma saída de bola trágica, que a bola termina para o Havertz dentro da área, ele dá o passe para o Odegaard fazer 1-0, e aí isso era 2 minutos de jogo. E logicamente alterou e mudou totalmente o panorama da partida do Manchester City, que passou a ter muito a obrigação de atacar o time do Arsenal, passou a ter a obrigação de ser um pouco mais urgente na busca para empatar o jogo, deu muitos espaços no contra-ataque, até conseguiu empatar com o Haaland no começo do segundo tempo, uma bela jogada do Savinho para achar o Haaland no segundo pau. No primeiro tempo, o City ainda teve algumas oportunidades de empatar, né? O Savinho muito bem pelo lado esquerdo. O Savinho fez um jogo muito bom, um jogo bom. Depois ele deu assistência para o Haaland empatar. E depois desse empate, quando a gente imaginava que o City ia entrar no jogo, foi um atropelo do Arsenal. O Arsenal subiu o nível, subiu a intensidade, fez o 2-1 logo depois, fez o 3-1 e por aí vai. E por aí foi, e conseguiu uma goleada impressionante. Se você olhar o tempo dos gols, né, o Haaland faz o 1-1 aos 10 do segundo tempo, aí na saída de bola praticamente o Partey faz o 2-1 aos 11, o Lewis Skelly faz o 3-1 aos 17 e aos 31 do segundo tempo o Havertz faz o 4-1. E o Manchester City sentiu demais, né, o gol do Partey logo depois. Imagino que o City devia estar imaginando que ia entrar no jogo depois do empate para assumir de vez o controle das ações. Acho que o City até na segunda metade do primeiro tempo até conseguiu ter ali o controle de criar no campo de ataque, mas depois que o Partey fez 2-1, parece que o City sentiu demais o gol e aí o Arsenal dominou e construiu 5-1 nos acréscimos, aos 48. O Nwaneri fez o 5-1, uma goleada, como o pessoal diz, né, mão cheia, e chamou muita atenção. Isso tem chamado a atenção, como o City tem dificuldade de recuperar o controle do jogo depois do 2-1, né, depois de tomar o gol do Partey, e como o City se defendeu mal e como o City perdeu as batalhas no meio-campo. E isso é um ponto que tem sido muito central, né? O Guardiola está tentando, está trocando os jogadores
Por exemplo, nesse jogo ele jogou com Kovacic e Bernardo Silva como volante, com Foden e Savinho abertos, mais o Marmoush encostando ali no Haaland, e como o City tem perdido as batalhas no meio-campo. O meio-campo do Arsenal é um meio-campo muito, muito intenso, muito físico também, com Partey, Declan Rice e Odegaard. Na hora, depois do 1-1, o meio-campo do Arsenal engoliu o meio-campo do Manchester City, e isso gerou toda hora sobrando bola para a defesa exposta, toda hora que o Arsenal acelerou, ele passou como quis para o Manchester City, e isso gera uma preocupação, tem gerado um problema. Por exemplo, o Matheus Nunes improvisado como lateral direito, a gente projetar o Vinícius Júnior para cima do Matheus Nunes pela ponta direita, pela ponta esquerda, no caso, né, na lateral direita do City, pode ser um problema. Não sei se vai ser isso que o Guardiola vai fazer, não sei se contra o Real o Guardiola vai colocar o Akanji ali de lateral. O Akanji jogou ontem, jogou mal, voltando, né, jogou mal. Então não sei o que o Guardiola vai fazer, mas é um motivo de preocupação. Como o City tem se defendido mal, como o City tem perdido batalhas no meio, e essa goleada para o Arsenal foi exemplo disso. E também pensando no aspecto de como o City caiu na pilha, né? Foi um jogo muito falado, de muito trash talk, até pelo que aconteceu no jogo lá no Etihad Stadium no primeiro turno, quando o Arsenal ganhava por 2-1 até o fim, aí o Haaland empatou, e aí teve provocação de um lado, do outro, o Haaland dizendo que o Arsenal devia aprender, que o Arsenal não tinha ganho nada, que o Arsenal não ganha nada, aí jogador dizendo que o Arsenal devia ser humilde, o Gabriel Magalhães dizendo, vamos ver o que vai ser lá na nossa casa, e ontem teve o Gabriel Magalhães comemorando o gol na cara do Haaland, teve o Lewis Skelly imitando a comemoração do Haaland, provocando. Então, assim, tá uma tensão muito grande, tá uma briga muito grande entre City e Arsenal, e nesse aspecto aqui, o Arsenal levou a melhor, né? Empatou em Manchester, goleou em Londres. Pode ser que isso não sirva para nada, porque o Arsenal está muito atrás. Não. Ele está 6 pontos atrás do Liverpool com um jogo a menos. Então, assim, ele pode ficar 9 pontos atrás do Liverpool na briga pelo título inglês, mas no que diz respeito a essa disputa particular City-Arsenal, nesse ano o Arsenal levou a melhor, né? Fez 4 dos 6 pontos no confronto direto, e tudo indica que o Arsenal vai terminar à frente do Manchester City na tabela. Pode ser que o Arsenal termine à frente do City sem o título também, porque o Liverpool está muito forte. Então, assim, um fim de semana para esquecer e que traz preocupações para o Manchester City. Do lado do Real, também uma derrota por 1-0 para o Espanhol, jogando fora de casa. Um Real que reclama muito da arbitragem, e eu acho até com razão, porque a entrada do autor do gol, do Romero no Mbappé, é uma entrada para cartão vermelho, é uma entrada de cartão vermelho que o árbitro não deu e também o VAR não chamou. Então o Real reclama muito desse lance. O Real acabou perdendo para o Espanhol, fazendo um primeiro tempo muito ruim, e tem sido normal, né? Os primeiros tempos do Real têm sido lamentáveis, têm sido muito ruins. Primeiro tempo, o Real finalizou 3 vezes no primeiro tempo inteiro contra o Espanhol. No segundo tempo, o Real cresceu de produção, jogou até para conseguir ganhar o jogo, ou no mínimo empatar o jogo. O Ancelotti falou muito sobre isso. Tanto é que o Juan Garcia, o goleiro do Espanhol, foi eleito o melhor jogador em campo, mas o Real Madrid perdeu com um gol do Carlos Romero, que, pela entrada no Mbappé, uma entrada clássica de cartão vermelho por trás, com sola, com trava na panturrilha do Mbappé, é aquilo que eu sempre falo, né? Hoje tem uma análise ali de entrada com trava, com sola, com trava. Se é na chuteira, se pega na região da chuteira,
é amarelo. Se pega na região da meia, ou seja, do tornozelo ali para cima, é vermelho. E foi uma entrada para cartão vermelho, o árbitro não deu, o VAR não chamou, inclusive o Real Madrid está reclamando demais desse lance, e aí o árbitro ficou no amarelo, né? O árbitro ficou no amarelo, não deu vermelho, ficou no cartão amarelo. Não, o VAR não chamou para vermelho, o Real Madrid está reclamando demais, hoje vai ter reunião lá na comissão de arbitragem dele, enfim. E depois, faltando 4 minutos para acabar, 5 minutos para acabar, o Romero ainda foi para frente, depois de uma jogada pela direita, foi para frente e fez o gol da vitória. A derrota é muito ruim para o Real, porque vê sua distância para Atlético de Madrid e Barcelona diminuir. Agora o Real tem 1 ponto de vantagem para o Atlético de Madrid e 4 pontos de vantagem para o Barcelona. Mas acho que essa nem é a pior notícia. A pior notícia é a lesão do Rüdiger. O Rüdiger, depois do jogo, ele sai, ele é substituído, né? O Rüdiger sai aos 15 do primeiro tempo para a entrada do Raul Asensio e depois, no domingo, o Real Madrid trouxe a informação de que o Rüdiger foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna direita. O bíceps femoral é aquela parte posterior da coxa, então uma lesão muscular. O Real Madrid não dá prazo de avaliação, prazo de retorno, mas, por exemplo, o Vinícius Júnior teve duas dessas na temporada passada, uma nessa temporada, e o Vinícius Júnior demorou 3 semanas para voltar. Então, espera-se que o Rüdiger fique 3 semanas fora. E o Rüdiger ficar 3 semanas fora é um problemaço para o Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid não tem zagueiro. Curioso que no de placa de sexta-feira, a gente trouxe a Tati Mantovani, nossa craque, que é correspondente da TNT em Madrid, e ela dizia: a melhor coisa que o Ancelotti tem que fazer aqui é botar o Rüdiger num plástico bolha, porque se o Rüdiger se machucar, o Real vai estar em sérios problemas. E é o caso. O Rüdiger se machucou, o Rüdiger com certeza não joga contra o Leganés na quarta-feira, Copa do Rei. Leganés, Copa do Rei, jogo único. Não joga contra o Atlético de Madrid no fim de semana pelo Espanhol. Jogo, confronto direto pela liderança. O jogo é no Bernabéu, mas é um confronto direto pela liderança. E o Rüdiger também não joga, é certo que não joga contra o City na ida lá no Etihad Stadium. É dúvida até para o jogo da volta, do dia 19. Porque se a gente considerar 3 semanas aí, o Rüdiger é dúvida. Então é um problema para o Real Madrid. O Real Madrid não tem zagueiro. A zaga do Real Madrid já tem sido Tchouaméni e Rüdiger. O Tchouaméni improvisado. No sábado, fez mais um jogo ruim, o Tchouaméni. Mais um jogo ruim, improvisado como zagueiro pelo lado direito. O Real Madrid não tem mais o Carvajal, que na temporada passada quebrou o galho de zagueiro. O Real Madrid tem o lado direito muito complicado com essa dupla Lucas Vázquez e Tchouaméni. Então, assim, a perda do Rüdiger, que é o jogador, a referência da defesa do Real, é o jogador que mais atuou minutos na temporada, é um problemaço para o Real Madrid. É um problemaço. E agora o Real Madrid tem essa coisa para resolver. O que o Ancelotti vai fazer? Vai formar a zaga com Tchouaméni e Raul Asensio, um garoto. Vai trazer o Alaba. O Alaba ficou mais de um ano se recuperando de uma lesão de ligamento cruzado. Tem entrado nos últimos jogos, mas o Ancelotti ainda não viu muita confiança, talvez, para o Alaba começar jogando. Olhando aqui, o Alaba nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, ele entrou em 4. Contra o Espanhol, ficou no banco. Não saiu do banco. Então, não sei o que o Ancelotti vai fazer. Talvez botar o Alaba para começar contra o Leganés, para ver se ele pega confiança. Então, contra o Leganés, formar Tchouaméni e Alaba, ou Raul Asensio e Alaba, e ver o que ele vai fazer, tanto contra o Atlético de Madrid no fim de semana, quanto principalmente contra o
Manchester City na terça que vem, dia 11, porque realmente é um problemaço. Essa lesão do Rudiger é uma lesão que pode complicar de vez a temporada, ou esse momento da temporada do Real Madrid, porque são 2 jogos muito duros na sequência, né? São 2 jogos muito complicados na sequência. Atlético de Madrid valendo a liderança do espanhol e Manchester City no Etihad Stadium, abrindo essa repescagem. Muito complicado. Então, assim, um fim de semana horrível, fim de semana complicadíssimo para Real Madrid e Manchester City. O Manchester City começa essa sequência dos infernos aí do mês de fevereiro, que eu até fiz tweet sobre isso, um mês de fevereiro terrível, começa tomando um 5-1 do Arsenal, de perder o caminho de casa. E o Real Madrid, na semana em que vai jogar classificação da Copa do Rei, o jogo contra o Leganés é fora de casa, jogo único. Vai receber o Atlético de Madrid pela liderança do Campeonato Espanhol, vendo o Barcelona diminuir vantagem de 7-4. E depois viaja para jogar com o Manchester City no Etihad Stadium. É muito preocupante, sem o Rudiger, sem o seu pilar, sem o seu esteio da defesa, muito preocupante. O que você acha? Quem tá pior? Quem chega pior? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!